Oposto, Xiao Jie ainda ponderava sobre o copo de água, perdido em pensamentos. Embora ela seja a protagonista deste mundo, Pei Qianqian ainda é jovem, suas ações podem, às vezes, ser apressadas, mas ela não está desprovida de seus momentos inesperadamente brilhantes. Embora ele apreciasse suas forças, ainda assim notou sua falta de experiência em lidar com situações. Xiao Jie pensou consigo mesmo, as ações apressadas da Torre do Segredo Celestial desta vez podem levar a consequências imprevistas. Na mente de Xiao Jie, a imagem de um grande peixe com olhos brilhantes e vermelhos perseguindo um pequeno peixe gradualmente se tornou clara. Ele se comparou ao grande peixe, enquanto Yu Hou era apenas uma linha de pesca. No entanto, para pegar a presa, o grande peixe ainda precisava fazer uso dessa linha de pesca. O pensamento metafórico de Xiao Jie era tanto profundo quanto extremamente complexo. O céu do pôr do sol estava banhado em uma linda tonalidade de rosa e roxo. As nuvens brancas e fofas pareciam estar se movendo, criando uma cena encantadora. De repente, um pássaro mergulhou rapidamente, atravessando as nuvens densas. Xiao Jie exclamou, "Oh!" Nas costas da estranha criatura, 3 pessoas, Xiao Jie, Jian Xinyan e Pei Qianqian, estavam viajando. Xiao Jie e Jian Xinyan trocavam seriamente ideias de trabalho, aparentemente alheios a Pei Qianqian, que estava deitada, relaxando com uma expressão satisfeita. Xiao Jie mencionou que estavam sem temperos e pediu a Jian Xinyan para comprar alguns em uma pequena cidade próxima. Jian Xinyan rapidamente concordou. À medida que se aproximavam da cidade, Pei Qianqian exclamou animadamente, "Olhem, lá embaixo está a pequena cidade de Beizhou. Deve ser muito animado aqui." Ela mostrava grande deleite com a nova paisagem. Os 3 pousaram na cidade e pararam em uma pequena barraca à beira da estrada. Xiao Jie verificou cuidadosamente cada tipo de tempero, enquanto Pei Qianqian brincava, pegando pote após pote com entusiasmo. Pei Qianqian ainda estava fascinada pelos potes. A menina se perguntou, por que este pote é mais caro do que aquele? Eles não parecem diferentes para mim. Enquanto isso, Xiao Jie e os outros ainda estavam selecionando itens. De repente, os sussurros dos transeuntes começaram a ressoar. Ouvi dizer que muitas bestas demoníacas apareceram recentemente, e até mataram alguém importante. A pessoa ao lado deles parecia preocupada. Sério? Quem foi ferido? Xiao Jie ouviu cada palavra claramente. Eles continuaram discutindo. Rumor tem que Yu Hou, o senhor da Torre dos Segredos Celestiais, foi transformada em um cadáver. A outra pessoa ficou assombrada. Uma beleza como ela faleceu assim? Que pena! Outro comentou, ouvi dizer que a Torre dos Segredos Celestiais está oferecendo uma grande recompensa para quem encontrar o culpado. Xiao Jie seguiu as silhuetas das 2 pessoas que haviam desaparecido gradualmente. Mesmo que tivessem ido longe, as informações que ele havia ouvido estavam profundamente gravadas em sua mente. Xiao Jie se virou para perguntar a Jian Xinyan e Pei Qianqian, vocês 2 ouviram o que elas disseram? Ambas assentiram, os olhares ainda direcionados para os 2 indivíduos. Jian Xinyan ponderou, acho que Yu Hou pode ter sido coagida pela besta demoníaca e usada para um ritual. Olhando para suas feridas, posso ver que ela perdeu muita sangue. Pei Qianqian também se manifestou, talvez ela seja quem realmente está sofrendo. Há ainda muitos mistérios em torno deste incidente. Ouvindo suas 2 amigas, Xiao Jie pensou em silêncio, então, Yu Hou é quem está sendo vitimizada? Na sua mente, Xiao Jie imaginou 2 imagens opostas. De um lado, havia a espada fria e afiada, simbolizando conspiração, e do outro, a imponente Torre do Segredo Celestial, emergindo à luz do sol. Ele questionou, na narrativa de minha vida anterior, até mesmo os grandes locais sagrados tinham traidores, então o que dizer da Torre do Segredo Celestial? Se dissermos que a Torre do Segredo Celestial não tem problemas, certamente ninguém acreditaria nisso. Então, quem exatamente é o mensageiro do segredo celestial? Quanto mais Xiao Jie pensava, mais perplexo ficava. Desde que atravessou para este mundo, nunca havia encontrado essa figura misteriosa.
Todas as suas tentativas de reunir informações sobre ele haviam sido em vão. Xiao Jie sentiu uma profunda curiosidade e preocupação. De repente, Pei Qianqian falou: Tio Marcial Lu, este assunto está relacionado à Torre do Segredo Celestial, acho que devemos informar o mestre quando voltarmos para a montanha Xunqiu. Xiao Jie assentiu: Pei Qianqian está absolutamente certa. Vamos ouvir a opinião do mestre primeiro. Após dizer isso a Pei Qianqian, Xiao Jie caiu em profunda reflexão novamente. Ele musitou para si mesmo: a montanha Xunqiu não é um lugar completamente limpo também. Pei Qianqian, você é realmente ingênua. No entanto, ele habilidosamente mudou de assunto para evitar deixá-la triste. Pei Qianqian confiava em Xiao Jie, então ela assentiu em concordância: sim, o tio Marcial Lu está certo. Eu acho que o mestre é a pessoa mais confiável. No entanto, em seu coração, ela também estava preocupada com os outros. Qianqian se virou e zombou: além disso, tio Marcial Lu, o mestre deve realmente gostar de você. Ao ouvir isso, o rosto de Xiao Jie corou de vergonha. Ela cobriu a boca e riu antes de sair correndo. Xiao Jie observou a figura dela e sorriu. Ele se perguntou: por que essa garota muda de humor tão rapidamente? É realmente intrigante. Jian Xinyan, que estava atrás, ouviu a conversa entre os dois e também se sentiu um pouco tímida. Ela limpou a garganta levemente para disfarçar a embaraço. Quando ele viu Jian Xinyan, que sempre foi calma, exibindo tal expressão de surpresa, Xiao Jie sentiu-se ainda mais curioso. De repente, ele se lembrou de algo muito importante. Em um fórum que ele havia lido em sua vida anterior, mencionava que o mestre santo da montanha Xunqiu tinha um desejo muito grande. Antes que pudesse pensar mais a respeito, Pei Qianqian continuou com uma expressão brincalhona: o mestre realmente gosta de pessoas bonitas, especialmente belezas como a tia Lu. Ao ouvir Pei Qianqian dizer isso, Jian Xinyan também olhou para Xiao Jie com surpresa. Lu Xiao Jie sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ficou pálido, lembrando-se do que tinha lido. Então, o desejo que o Mestre Santo tem é precisamente um desejo amplificado. Ele começou a se preocupar com sua segurança. Na mente de Xiao Jie apareceu a imagem do Mestre Santo da montanha Xunqiu com olhos penetrantes. Ele pensou silenciosamente: cultivador de 8º nível, um dos 4 mais fortes do mundo contemporâneo, e também a pessoa mais forte. Jian Xinyan falou para aliviar as preocupações de Xiao Jie: você não precisa se preocupar muito. O Mestre Santo apenas gosta de beleza, ele não fará nada exagerado. Ela pegou a mão de Xiao Jie e continuou: ele só quer perseguir a beleza ao máximo. No entanto, Pei Qianqian apenas deixou Xiao Jie mais ansioso ao provocar: isso mesmo, mas o mau hábito do mestre é que ele não consegue se conter quando vê algo bonito. Ela fez uma pausa deliberada, deixando Xiao Jie ainda mais curioso. Com um olhar insinuante, ela continuou: por exemplo, quando o mestre vê a Senior Yan usando vários vestidos, ele fica encantado. Xiao Jie ouviu isso e ficou pálido. Ele não pôde deixar de imaginar as situações que Pei Qianqian acabará de descrever. As palavras de Xiao Jie fizeram Jian Xinyan corar incontrolavelmente. Ela se imaginou em vestidos sedutores que exibiam sua figura atraente. Ao ver isso, Xiao Jie também se sentiu envergonhado, seu rosto ficando vermelho como um tomate. Ele pensou consigo mesmo: com a figura de Xinyan, qualquer vestido ficaria lindo nela. Notando o embaraço de Xiao Jie, Jian Xinyan disse: vamos lá, pare com isso. Xiao Jie não teve escolha a não ser cair em silêncio. Pei Qianqian então interveio: o que há para ficar envergonhado? Estou acostumada com isso. O mestre frequentemente me faz usar vestidos bonitos também. Ao ouvir Pei Qianqian dizer isso, Xiao Jie ficou ainda mais curioso. Ele não pôde evitar de imaginar Pei Qianqian usando vestidos sedutores. Pei Qianqian apenas imaginou aquelas imagens e se perguntou: quantos pontos eu vou ganhar? Então, ela se imaginou com uma roupa diferente e pensou: vestindo essa roupa, com certeza os rapazes ficarão loucos por mim. Ela não podia negar sua própria aparência sedutora. Finalmente,
Pei Qianqi apareceu em um traje de secretária, parecendo incrivelmente atraente. Ela não conseguia encontrar palavras para descrevê-lo, apenas sentia-se extremamente atraente. Xiao Jie tentou recuperar a compostura e disse a si mesmo: preciso me concentrar em outra coisa. No entanto, assim que se virou, Xiao Jie viu Jian Xinyan parada ali, vestindo um vestido branco curto muito sexy. Ele ficou berrede, seu coração disparando. Xiao Jie pensou consigo mesmo: o que há de errado comigo? Por que estou pensando apenas nessas coisas? Apesar de seus esforços, ele ainda não conseguia afastar aquelas imagens. Vendo Lu Xiaojie olhando para ela com uma expressão confusa, Jian Xinyan, vestida com sua roupa casual, perguntou: Xiaojie, o que há de errado com você? Lu Xiaojie parecia despertar, recuperando rapidamente a compostura. Ele fingiu tossir algumas vezes para dissipar alkvarnes antes de responder: ah! Agora eu entendi. O mestre santo deve simplesmente ter uma predileção por coisas bonitas. Ele continuou com um tom um tanto calmo: o amor pela beleza é algo que todos possuem, não há nada aterrador nisso. Ao ouvi-lo falar com tanta calma, Jian Xinyan se sentiu reconfortada e acenou em resposta: é bom que você entenda dessa forma. Ouvindo-a, Lu Xiaojie sorriu suavemente, embora houvesse um toque de constrangimento em seu sorriso. Mas, no fundo, ele pensou consigo mesmo: claro, eu entendo. O mestre santo é apenas como uma influenciadora de moda. De repente, a partir daquela conversa, Lu Xiaojie lembrou-se da vez em que Jian Xinyan usou um vestido. A imagem dela em um vestido branco fluido e elegante, encantador o suficiente para cativar milhares de homens ao redor do mundo, apareceu em sua mente. Mas imediatamente depois, ele se lembrou de que Xinyan não gostava de usar vestidos. Seu olhar gentilmente se virou para olhá-la, e então ele sorriu, falando com um tom cheio de implicações: Xinyan, você na verdade fica muito bonita de vestido. Verdadeiramente. Ouvindo o súbito elogio de Lu Xiaojie, Jian Xinyan não pôde deixar de corar. Ela o olhou com surpresa, os lábios ligeiramente comprimidos, mas não sabia o que dizer em resposta. À medida que a noite gradualmente descia, ela envolveu a pequena cidade em silêncio. A cena animada e agitada do dia agora havia dado lugar à tranquilidade, com apenas as luzes tremeluzentes das casas iluminando as ruas desertas. Após os pequenos eventos que acabaram de ocorrer, o grupo de Lu Xiaojie decidiu não continuar sua jornada imediatamente e, em vez disso, descansar por uma noite em uma pequena taverna na cidade. Na sala simples, todos haviam caído no sono, mas Lu Xiaojie ainda se revirava, incapaz de dormir. Sentado à luz fraca da lamparina a óleo, ele abriu o fórum em seu dispositivo portátil, procurando as últimas informações. No fórum, a discussão está fervendo sobre a morte de Yu Hou. De acordo com o que foi revelado, essa morte é envolta em mistério. Com base no corpo que foi drenado de energia vital, todos os sinais apontam para que isso seja obra dos cultivadores demoníacos. Além das bestas demoníacas, ninguém mais possui a capacidade de causar tal fenômeno. Lu Xiaojie franziu a testa, pensamentos de preocupação girando em sua mente. A Torre do Segredo Celestial está atualmente se fazendo de vítima, mas a verdade é realmente tão simples? Ou isso é apenas uma fachada para uma conspiração maior? Nesse momento, uma leve batida ecoou do lado de fora da sala. Lu Xiaojie desviou o olhar da tela, mantendo a compostura e falou: entre. Embora Lu Xiaojie tivesse concordado em deixar o estranho entrar, essa pessoa ainda permanecia imóvel na porta, sem se revelar. Achando isso estranho, ele falou: por que você não vem entrar? Ouvindo a voz chamá-lo mais uma vez de dentro, a pessoa que batia lentamente entrou, dando passos lentos e hesitantes. Assim que a porta se abriu, um rosto encantador apareceu. Com longos cabelos suaves, pele clara e lisa, e bochechas e lábios corados como se estivessem competindo para ver quem era mais radiante, a pessoa não era outra senão Jian Xinyan. O que surpreendeu Lu Xiaojie foi o traje que ela usava naquele momento, um lindo vestido branco, bem diferente de suas roupas habituais. Jian Xinyan, sentindo-se tímida, abaixou a cabeça e chamou seu nome suavemente: Xiaojie.
Lu Xiaojie ficou surpreso com sua bela aparência, seu olhar fixo nela, incapaz de desviar. Em seu coração, ele pensou em silêncio, ela realmente levou minhas palavras a sério. Este vestido. Eu nunca vi usar, nem mesmo em nossa vida passada quando vivemos juntos por muitos anos. Percebendo que a atmosfera começava a se tornar constrangedora, Jian Xinyan quebrou o silêncio, o vestido. Parece um pouco estranho? Ela falou timidamente, seus olhos evitando o olhar dele. Não querendo que ela ficasse ali se sentindo incomodada, Lu Xiaojie sorriu e gentilmente bateu no espaço ao seu lado. Venha, sente-se. Jian Xinyan respondeu suavemente a ele, Sob a luz tênue, sua figura esguia e seu corpo delicado eram acentuados pelo vestido branco. A expressão tímida e frágil no rosto de Jian Xinyan irradiava um charme que fazia os outros instintivamente quererem protegê-la. Ao vê-la prestar atenção em suas palavras, Lu Xiaojie sorriu suavemente, seus olhos cheios de calor. Ele falou com a garota que estava timidamente diante dele, muito bonita, incrivelmente bonita. Apenas algumas sinceras elogios foram suficientes para fazer o rosto de Jian Xinyan ficar ruborizado. De repente, Lu Xiaojie envolveu gentilmente seus braços ao redor da cintura dela. O toque inesperado fez Jian Xinyan se esticar ligeiramente, seus olhos se arregalando por um momento. Aproveitando essa oportunidade, Lu Xiaojie a puxou gentilmente para seu abraço. Jian Xinyan sentiu-se tímida, aninhando-se perto dele, e a atmosfera entre os dois se tornou incrivelmente íntima. Após um momento de silêncio, Jian Xinyan falou suavemente, vestir um vestido. Realmente é inconveniente. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie inclinou-se, sua voz tão suave quanto mel doce, você só precisa ser você mesma. Não importa o que você vista, eu vou gostar. Mas hoje. Você está realmente muito bonita. Essas palavras calorosas finalmente fizeram Jian Xinyan não conseguir conter um sorriso, seus olhos reluzindo enquanto escondiam uma felicidade indescritível. Jian Xinyan se encostou no ombro de Lu Xiaojie, sua voz suave ressoando. Xiaojie, você tem muitas coisas que deseja fazer em seu coração? Ela se afastou de seu ombro robusto e olhou diretamente em seus olhos. O olhar sincero de Jian Xinyan surpreendeu momentaneamente Lu Xiaojie. Em seu coração, ela não pôde deixar de pensar, ele teve contato com muitas peças de jade da alma dos cultivadores demoníacos. Há momentos em que ele se distrai, como se sua mente estivesse vagando longe. Jian Xinyan relembrava o passado, sua preocupação crescendo mais intensa. Ela temia secretamente, naquela época, sentir que ele estava completamente alheio a este mundo. Temia que um dia ele realmente desaparecesse. O silêncio envolveu o ar. Finalmente, Lu Xiaojie falou suavemente, com uma voz profunda e firme, de fato, tenho muitas coisas que quero fazer e preciso fazer. Mas antes que ele pudesse terminar, o dedo esguio de Jian Xinyan pressionou gentilmente seus lábios, interrompendo suas palavras. Ela disse suavemente, com um olhar profundo e enigmático, Xiaojie, você não precisa dizer muito para mim. No entanto, em seu coração, ela estava cheia de pensamentos conflitantes. Após um momento de silêncio, Jian Xinyan continuou, apenas faça o que você deseja fazer. Eu sempre estarei ao seu lado. À distância, um lugar chamado Qingzhou revelou uma magnífica paisagem natural diante de seus olhos. O céu azul se misturava com as nuvens brancas flutuantes, obscurecendo os picos de montanhas imponentes, deixando apenas contornos nebulosos, lembrando uma pintura viva, mas misteriosa. Presentes no vasto espaço de Qingzhou, há dois indivíduos conhecidos como representantes dos 4 espadachins legendários. A visão do primeiro e do segundo melhor aparecendo juntos surpreende qualquer um que os veja. Jichen Kong caminha ao lado de um homem de aparência fria, amplamente reconhecido como o melhor no mundo das artes marciais. Esse homem, irmão de Jichen Kong, falou com uma voz profunda, desta vez, vindo a Mosect, posso encontrar Lu Xiaojie? Ao ouvir isso, Jichen Kong respondeu, meio sério e meio brincalhão, não posso garantir isso. Mesmo o paradeiro daquele discípulo é desconhecido para mim, quanto mais Lu Xiaojie.
Depois de dizer isso, Jichen Kong continuou a mexer no anel em seu dedo, seu olhar revelando um toque de contemplação. Ele adicionou, mas irmão, desta vez o líder do secto realmente foi muito generoso. Eu nunca esperei que ele recompensasse aquele garoto com uma pedra de teste de espada. O irmão de Jichen Kong riu suavemente, seus olhos brilhando de interesse. A pedra de teste de espada é realmente um tesouro inestimável. Não só auxilia os discípulos a treinarem suas técnicas de espada, mas também aprimora sua aura de espada, o que é extremamente benéfico para a Mosect. Ele ponderou por um momento antes de continuar, o líder do secto realmente foi muito generoso desta vez. Uma pedra de teste de espada pode ser usada por até 100 anos. É realmente uma raridade. O homem concluiu suas palavras com uma frase pensativa: o líder da seita realmente enfrentou muitas dificuldades. Mas Shen Qi, a quem ele considerava como um filho, morreu e ressuscitou muitas vezes, e agora desapareceu completamente. Talvez em seu coração exista um nó que não pode ser desfeito. No entanto, ele generosamente presenteou a Mosect uma pedra de teste de espada que apenas as 50 melhores seitas estão qualificadas para possuir. Os fardos que ele carrega não são, de fato, menores do que os meus. Ao ouvir isso, Jichen Kong virou-se para ele e perguntou: se não conseguirmos encontrar Lu Xiaojie desta vez, você acha que perderá toda a esperança? A pergunta de Jichen Kong o deixou momentaneamente atordoado. Muitos pensamentos surgiram dentro dele: é possível não encontrar? Meu discípulo direto uma vez o considerou um confidente próximo. Minha filha também ficou na Mosect por um tempo. Mesmo na casa do Sr. Lu, conheci Yang Shu, o júnior da Mosect. Com uma conexão tão milagrosa, poderíamos não nos encontrar novamente? Após um momento de contemplação, ele sorriu levemente e disse com certeza: não, eu acredito que nos encontraremos novamente em breve. Os dois homens mais velhos trocaram olhares, compartilhando um sorriso suave que ocultava muitos pensamentos indescritíveis. De repente, Jichen Kong olhou para o irmão com uma expressão surpresa e pensou consigo mesmo: o que você quer dizer é que ele espera estar com Lu Xiaojie? Então, ele interrompeu seu pensamento e continuou a ponderar profundamente. Na mente de Jichen Kong, a imagem dele e Lu Xiaojie se enfrentando em uma situação tensa surgiu vividamente. Ele acariciou a barba, pensando: encontrando-me novamente no pico da habilidade com a espada, por que estou sempre um passo atrás dele? Embora fosse apenas um pensamento em sua mente, a frustração de Jichen Kong não pôde ser escondida em seu rosto. Ele franziu a testa para o irmão e suspirou, como se quisesse desabafar seus sentimentos. Incapaz de falar as palavras, continuou a pensar silenciosamente, sempre apenas um pouco atrás assim, isso me deixa louco. Com isso, Jichen Kong se virou para a pessoa ao seu lado e disse: sim, quando você chegar a Mosect, lembre-se de ensinar um pouco a Xiao Li Zi. O irmão de Jichen Kong parecia surpreso com sua sugestão, mas então acrescentou: não pode esconder, você deve tratá-la da mesma maneira que tratou Yu Yu e Nanwei. Após ouvir o velho falar livremente, o irmão de Jichen Kong não conseguiu conter o riso e disse: também estou muito curioso sobre Xiao Li Zi. Se ele é um júnior de um júnior, então ele é apenas como um júnior meu. Depois de dizer isso, ele de repente percebeu que poderia ter dito algo errado, pois parecia que o júnior não estava satisfeito. Aparentemente, ele estava muito preocupado com seu júnior Jichen Kong. Jichen Kong imediatamente subiu alto, deixando seu irmão muito para trás. Sua voz gradualmente desapareceu, mas Jichen Kong ainda voou rapidamente, dizendo a si mesmo: por que eles estão sempre tão lentos? Vendo seu júnior um pouco emburrado, seu irmão só pôde suspirar e responder: vem aqui, vem aqui. Após uma longa jornada, os dois finalmente chegaram a Mosect, na montanha Danqing. A paisagem aqui parecia incrivelmente misteriosa e encantadora. A grande montanha com seu enorme arei de proteção na frente da Mosect deixou o irmão de Jichen Kong maravilhado. Ele parou diante do arei e disse: este arei de proteção é realmente bastante interessante. Ao ouvir isso, Jichen Kong sorriu levemente e respondeu: este arei de proteção foi criado através da colaboração de dois dos meus discípulos. Xiao Li Zi lidera o arei,
garantindo que ninguém mais possa intrudir. Ele continuou, a estranha névoa cobrindo a formação é a marca de Shao Ge. O irmão de Ji Tiankong então sorriu gentilmente e disse, assim sendo, parece que seus dois júniores são realmente talentos proeminentes. Ao ouvir isso, Ji Tiankong, contente, piscou e disse ao seu irmão, aquele garoto Yui não sabe como montar formações, certo? A pergunta de Ji Tiankong fez seu irmão responder de forma constrangida, isso mesmo, isso mesmo. Yui certamente não entende de formações, nesse aspecto ele não pode se comparar a Xiao Li Zi. Ji Tiankong então tirou um token de sua pessoa, dizendo com alegria, encontrei, podemos entrar agora. O irmão de Ji Tiankong estava perplexo, Júnior, com sua força, se você quisesse entrar, com certeza não deixaria aqueles júniores notar. Por que ainda? Ji Tiankong então ergueu o token, voltando-se para a formação criada por seus dois discípulos. Um grande círculo se abriu no meio da formação, e aquele token emitiu uma luz deslumbrante. Neste momento, Ji Tiankong explicou ao irmão, Xiao Li Zi é uma pessoa muito cautelosa que não gosta de ser assustada pelos outros. Ele lembrou, fique perto dela, libere um pouco da sua energia, não deixe que Xiao Li Zi perceba. Ao ouvir isso, ele sorriu como se tivesse entendido algo. Pensou, o Júnior realmente se importa com este Júnior meu. Na Seitamo, Lu Dongli estava observando o Júnior Xiao Qiu praticando. Após uma árdua sessão de treino, a animada garota Xiao Qiu perguntou a Lu Dongli, Sênior, como melhorou minha habilidade com a espada hoje? Vendo seu progresso assim, Lu Dongli não apenas se absteve de elogiá-la, mas também ficou tão surpresa a ponto de se sentir impotente, pensando silenciosamente, oh não, Xiao Qiu se parece completamente com um molde. Como isso pode ser? Ela pensou novamente, a estranha doença do meu irmão pode se tornar contagiosa. No entanto, de repente, Lu Dongli percebeu agudamente algo incomum e imediatamente virou o rosto naquela direção, pensando alertamente consigo mesma, alguém está entrando com um medalhão de comando. Sem pensar muito, após descobrir que um estranho havia entrado na Seitamo, Lu Dongli imediatamente agarrou a mão de Xiao Qiu e a puxou para longe, rapidamente deixando a menina perplexa para trás, que não entendia o que estava acontecendo. Enquanto arrastava Xiao Qiu, pensou alegremente consigo mesma, é meu irmão. Meu irmão voltou. Lu Dongli acreditava que seu irmão, Lu Shaojie, havia retornado, mas Xiao Qiu se sentia agredida porque ainda não tinha terminado de falar. Ao chegar ao portão da seita, ao invés de ver seu irmão, ela viu o sênior Ji Tiankong e seu irmão. Ele acenou alegremente e a cumprimentou, dizendo, Xiao Li Zi, vim te visitar. Ao ver isso, Lu Dongli juntou as mãos em saudação e respeitosamente disse, rendo minhas respeitos ao sênior. Ao ver o sênior acompanhando Ji Tiankong, Lu Dongli se perguntou em silêncio, este sênior que ele trouxe não é o irmão que ouço falar com frequência, é? Quando Xiao Qiu viu Ji Tiankong, ficou assustado e imediatamente se escondeu atrás de Lu Dongli, gritando, oh não, este é o vovô que causa problemas. A menina estava conversando enquanto relembrava os tempos em que brincava com Ji Tiankong. Ele sempre brincava com ela e puxava o lindo cabelo de Xiao Qiu, depois zombava dela, dizendo, braços curtos, pernas curtas. Xiao Qiu imediatamente cruzou os braços e disse seriamente, brincar com o vovô é muito divertido, mas se jogarmos por muito tempo, Xiao Qiu ficará com raiva. Ela continuou, Xiao Qiu está voltando. Quando ela viu como ela era adorável, Xiao Qiu se virou para sair, mas Ji Tiankong se abaixou, segurando-a de brincadeira e disse, para onde você pensa que está correndo? Então, ele se virou para acariciar a barba e falou com uma expressão presunçosa para o irmão, que tal? Esse meu Júnior não é ruim, certo? Quando Lu Dongli cumprimentou o irmão de Ji Tiankong, ele se sentiu um pouco confuso, pensando consigo mesmo, oh, esta jovem. No entanto, ele rapidamente deixou de lado essa curiosidade e cumprimentou alegremente, dizendo a Ji Tiankong, o Júnior do Júnior realmente não é ruim. Ao ouvir isso, Ji Tiankong ficou feliz e orgulhoso. Ele continuou a pensar, esta pequena Seitamo na verdade tem um dragão e uma fênix, ambos são talentos. Em relação a Lu Dongli,
Quando ela ouviu o sênior chamando seu sênior Jichen Kong de Júnior, ficou assombrada e pensou consigo mesma, chamando um sênior de Júnior. Então o Jichen Kong apresentou seu irmão para Júnior Lu Dongli, este é o tio marcial que não costumo mencionar. Ouvindo seu sênior falar tão francamente, Lu Dongli pensou impotentemente, claramente, ele o menciona com frequência. No entanto, Lu Dongli rapidamente manteve suas maneiras e os cumprimentou. Após prestar suas homenagens ao tio marcial, o santo da espada, Lu Dongli olhou gentilmente para cima e pensou, o senhor soberano da espada está no auge da esgrima, ainda assim veio para minha pequena seita Mo. Não é extravagante demais? O sênior realmente não entende a situação. Então, ela olhou para seu sênior com um olhar de reprovação, como uma bala. Jichen Kong sentiu esse olhar e ficou surpreso, perguntando a si mesmo, onde eu ofendi minha diligente discípula? No entanto, ele simplesmente sorriu gentilmente para Lu Dongli, e o santo da espada também acenou para Xiao Qiu. A menininha ficou surpresa e pensou, ele é o santo da espada. Para responder à sua pergunta, Xiao Qiu perguntou inocentemente, você é realmente o santo da espada? No entanto, a expressão em seu rosto estava cheia de dúvida. Ela pensou consigo mesma, essa aparência solar parece que ele não conseguiria suportar um dos meus socos. De fato, uma criança ingênua, quando viu a fofinha garotinha perguntar assim, o santo da espada sorriu gentilmente e respondeu, MHM. Seu sorriso era muito amável, trazendo uma sensação de calor para quem estava à sua frente. Ele percebeu algo em Xiao Qiu e pensou consigo, o talento dessa criança, se colocado na seita da espada, seria considerado excepcional. Após receber a confirmação do santo da espada, Xiao Qiu cruzou os braços, parecendo bastante imponente como um adulto, e disse alegremente, meu nome é Xiao Qiu. Sua postura deixou Lu Dongli impressionada, com a boca aberta em surpresa. Imediatamente, Lu Dongli falou, Xiao Qiu, não seja mal educada. Venha aqui. Mas a garotinha continuou a brincar alegremente com os acessórios na roupa do santo da espada. O irmão de Jichen Kong imediatamente defendeu Xiao Qiu, dizendo, tudo bem, essa criança tem abundante ki espiritual, ela definitivamente alcançará um sucesso ilimitado no futuro. Ouvindo o santo da espada falar sobre si mesmo dessa maneira, Xiao Qiu olhou para o santo da espada com alegria e perguntou, então, Xiao Qiu pode ser mais formidável que você? Ao ouvir a pequena garota perguntar assim, o santo da espada ficou um pouco surpreso. No entanto, ele não deixou essa surpresa durar muito e alegremente perguntou a Xiao Qiu, por que você quer ser mais formidável que eu? A pequena garota não hesitou e respondeu audazmente, porque o líder da seita disse que desde que o tio mestre pegou a espada, ele sabe que é o líder da esgrima, o melhor do mundo. Ela continuou, e eu, Xiao Qiu, quero me tornar formidável como o líder da seita. Quanto mais o santo da espada ouvia Xiao Qiu, mais Lu Dongli apenas balançava a cabeça, sentindo-se impotente enquanto olhava para a pequena garota. Ela pensou consigo mesma, onde está a diferença? Por que eu quero mergulhar em um buraco e nunca mais sair? Por que ele continua falando bobagens na frente de crianças como esta? No entanto, o espírito vivo e travesso de Xiao Qiu trouxe alegria para os dois. O santo da espada perguntou ao seu discípulo, Jichen Kong, é semelhante? Jichen Kong, mantendo seu velho hábito, acariciou a barba e respondeu, semelhante. A imagem de Wei Qian segurando a espada de Lu Shaojie, junto com a declaração, desde que peguei a espada, sou o líder da esgrima, o melhor do mundo, passou pela mente de ambos. O santo da espada não pôde evitar admirar e disse, realmente é bastante semelhante. Talvez essa imagem evocasse a figura de um jovem justo, junto com a ousada declaração, nascemos para a esgrima. Jichen Kong pensou consigo mesmo, de fato, realmente é como nós em nossa juventude. Ao ver Lu Dongli ainda parada ali, imóvel, Jichen Kong tossiu algumas vezes para chamar sua atenção, enquanto pensava, meu obediente discípulo deve estar bravo por algo que aconteceu agora há pouco. Então, Jichen Kong virou-se para seu sênior, o santo da espada, e perguntou, você não vai tirar o presente? Onde está o presente para a reunião? Ao ouvir a lembrança de seu júnior, o santo da espada de repente lembrou. Ele respondeu apressadamente,
deixe-me encontrá-lo. Mas ele não pôde deixar de se sentir incomodado. Claramente, meu Júnior não mencionou isso anteriormente. Ao ver o espadachim sagrado revirando-se para encontrar um presente para a reunião, como Ji Tiancong dissera, Lu Donli inesperadamente pensou consigo mesma, o mestre sempre disse que o espadachim sagrado não é nada diante de Ji Tiancong. Eu não esperava que isso fosse verdade. O espadachim sagrado não sabia o que fazer, questionando internamente, o que eu devo tirar para evitar ser repreendido pela minha Júnior? Acontece que ele estava com medo de que sua Júnior ficasse brava. Pensou mais, se eu der demais, mais do que minha Júnior, com certeza serei repreendido. Se eu der de menos, minha Júnior também ficará insatisfeita e serei repreendido. Vendo seu irmão demorando muito para trazer um presente, Ji Tiancong o lembrou, você não tinha a boneca imortal? Mostre-a. Ao ouvir isso, o espadachim sagrado ficou surpreso, e imediatamente respondeu com alegria, certo, certo, certo. Neta marcial Dong Li, aceite isto. Em seu coração, pensou, é realmente bom quando minha Júnior especifica o presente assim. Não preciso mais me preocupar em ser repreendido. Lu Donli recebeu o presente das mãos do espadachim sagrado, dizendo suavemente, obrigada, tio marcial. Ela pensou consigo mesma, outra boneca imortal, agora tenho duas. Ela olhou para o presente do Santo da Espada e pensou feliz, desta vez, se eu compartilhar com meu irmão, ele não vai recusar, certo? Então Lu Donli adotou uma expressão despreocupada e pensou, se ele recusar novamente, eu vou ficar brava. Uma garota cautelosa, que tinha mais medo de morrer, tinha ainda mais medo de seu irmão se meter em problemas. Ji Tiancong falou, Xiao Lizi, você não vai nos convidar, eu e seu tio de arte marcial, para entrar? Ao ouvir isso, Lu Donli imediatamente se sentiu envergonhada e disse, fui mal educada. Depois disso, ela os levou para dentro da seita Mo, senhor, tio de arte marcial, por favor, me sigam por aqui. Ao entrar na seita Mo, eles perceberam quão vasta era. As altas torres começaram a aparecer gradualmente, e o Santo da Espada disse, o salão principal da seita Mo é majestoso, com ancestrais excepcionais, não é de se admirar que um par de irmãos tão talentosos tenha nascido. Ao ouvir seus elogios, Ji Tiancong respondeu, é mesmo? Os quatro entraram em uma grande sala para continuar a conversa. No entanto, esta sala parecia espaçosa porque não havia móveis ou outros itens. O Santo da Espada se sentou, seu rosto um pouco desconfortável, pensando consigo mesmo, muito vazio. Percebendo a expressão estranha do irmão, Ji Tiancong se inclinou para perto de seu ouvido e sussurrou, a seita Mo se degradou por muito tempo, dependendo apenas de sua discípula e de Xiao Jie para mantê-la. Ji Tiancong não continuou a falar suavemente, mas elevou a voz, a seita dos anciãos ainda não tem 20 anos, e o líder da seita tem 20 anos. Você já viu algo assim? Essas duas crianças chegaram até aqui, e é muito mais difícil do que podemos imaginar. Ouvindo seu Júnior explicar tão claramente, o Santo da Espada também compreendeu e murmurou, desde que forjou a espada do tesouro Feng, a família Lu tem se saído bem. Júnior, seu sucessor médico já tem alguém para continuar o legado. Ji Tiancong continuou, isso ainda precisa ser dito? Lu Donli então sugeriu, senhor, meu tio Marinho vai preparar chá para ambos vocês. Mas Ji Tiancong interveio, sentem-se, sentem-se, você não precisa preparar chá. Lu Donli ficou perplexo. Ji Tiancong continuou, deixando Lu Donli e Xiao Qiu totalmente confusos, não é você quem ama beber chá mais do que ninguém? Você pode sentar e aproveitar chá por 2 horas sozinho, apenas prepare-o você mesmo. Lu Donli pensou sem esperança, senhor, você realmente precisa ouvir o que está dizendo? Aquela pessoa é o Santo da Espada. Xiao Qiu ao seu lado não pôde deixar de ficar maravilhado. O vovô Santo da Espada realmente vai ouvir o vovô irritante? Então, o Santo da Espada realmente se levantou e disse, Xiao Lizi, não há necessidade de ser educado, eu farei isso pessoalmente. A ação gentil do Santo da Espada deixou Lu Donli e Xiao Qiu extremamente surpresas.
Ela pensou, o senhor soberano da espada realmente está fazendo chá por conta própria. Xiao Qiu também pensou, o vovô santo da espada realmente ouve o vovô chato. Vendo isso, Lu Dongli se levantou e disse, tio Marcial santo da espada, por favor, sente-se. O santo da espada fez um gesto para que ela se sentasse. De repente, o santo da espada ficou ansioso por causa do olhar desaprovador que Ji Tiankong estava lhe dando. Sem opções, o santo da espada sinalizou para Lu Dongli e apontou para Ji Tiankong com uma expressão resignada, fazendo com que ela também se sentisse impotente. Após isso, o santo da espada terminou de fazer o chá, serviu e convidou Ji Tiankong, Júnior, tome um chá. Vendo o santo da espada tendo que fazer essas coisas, Xiao Qiu não pôde deixar de questionar e pensar, não foi dito que o vovô santo da espada é o melhor do mundo? Por que parece que o vovô chato é quem é mais poderoso? O santo da espada completou a tarefa, tudo foi resolvido, e ele falou, hoje não precisamos ser formais, deixem os juniores entrarem. Depois disso, Lu Dongli acenou com a mão e disse, todos venham, sinalizando para um grupo de pessoas que estavam quietamente em pé do lado de fora da porta o tempo todo. 3 pessoas que estavam do lado de fora gradualmente se aproximaram. Ao ver os outros discípulos da seita Mon, o santo da espada ficou surpreso e pensou consigo mesmo, cada júnior da seita Mon é de fato peculiar. Um a um, os 3 eram Eitin, Modonfang e Lu Bin, todos os 3 cumprimentaram o senhor soberano da espada. Lu Dongli também os apresentou, mestre marcial, este é Eitin, o único júnior do meu irmão. Este é Lu Bin, meu quarto primo. E este é Modonfang, também meu júnior. Após ouvir uma breve apresentação de todos os 3, o santo da espada olhou para o rosto de Modonfang e disse, sua energia do destino parece um pouco estranha. Modonfang ficou surpreso com a observação do santo da espada ao encontrá-lo pela primeira vez, pensando, como esperado do senhor soberano da espada, com apenas um olhar ele desvendou a essência da minha energia do destino. De repente, ele se lembrou de que quando era mais jovem, Lu Xiaojie também havia lhe dito, porque sua energia do destino tem um toque de estranheza. Neste momento, Modonfang lembrou-se das palavras anteriores do santo da espada e pensou, o líder da seita também disse o mesmo, além disso, minha energia do destino realmente varia entre o bom e o mal. Quando está ruim, sempre envolve um perigo para minha vida. Modonfang recordou uma ocasião em que pegou um peixe gigantesco com diversos dentes afiados que quase o comeu. Depois disso, ele encontrou um grande saco de ouro. A luz das barras de ouro iluminou seu rosto jovem. Modonfang pensou, quando tudo vai bem, parece que eu sou o filho escolhido do céu. Sword Sente continuou, você tem muita fortuna, mas ainda não consegue absorvê-la completamente, então às vezes você experimentará uma reação negativa da fortuna. Ele pensou, ao longo da história, houve muito poucas pessoas com grande fortuna, inesperadamente encontrando alguém assim na seita Mo. Ji Tiankong também se perguntou e disse, fortuna? Por que não consigo vê-la? Sword Sente respondeu, se o Júnior aumentar seu cultivo mais um nível, você certamente será capaz de vê-la. Essa declaração deixou Ji Tiankong desconfortável. Ele se inclinou perto do rosto dele e disse, então você está zombando do meu baixo cultivo, Sword Sente rapidamente explicou, eu não me atreveria. Então, para aliviar a atmosfera tensa, ele continuou, venha, Júnior, tome um chá. Vendo isso, Ji Tiankong então perguntou, então, se você consegue ver a fortuna, existe uma forma de resolvê-la para que não haja reação negativa? Ao ouvir que havia uma maneira de resolver isso, Modonfang ficou surpreso ao pensar, se há uma solução, então não encontrarei mais desgraças. O santo da espada serviu chá de Tenhão-Ni e disse, há uma maneira de resolver, mas não é necessário. Ao ouvir a resposta do santo da espada, Modonfang perguntou novamente, desapontado, Ji Tiankong, sem entender as palavras de seu irmão, comentou sarcasticamente, fala como um humano. O santo da espada decidiu explicar claramente, a solução é separar uma parte da fortuna de Modonfang e então dispersá-la pelo universo. Ele continuou, sua fortuna não será tão pesada, então você naturalmente não sofrerá uma retaliação.
No entanto, o santo da espada acenou a mão de forma desdenhosa na frente de Modon Fang e disse, mas não é necessário, em breve, você absorverá automaticamente essa fortuna. Ao ouvir o santo da espada afirmar isso, não só Modon Fang, mas até mesmo Lu Dongli ficou surpreso. Modon Fang de repente entendeu que as flutuações em sua sorte aconteciam porque seu corpo estava suportando o peso dessa fortuna. Enquanto isso, Lu Dongli suspirou silenciosamente aliviado, pensando, ainda bem que o irmão não está aqui, caso contrário. Então, Lu Dongli imaginou a cena onde seu irmão ouvia isso, ele diria, claro que você é uma pessoa com grande sorte, caso contrário, como poderia encontrar uma criança escolhida como eu? Então ele riria de coração, e só de pensar nisso, Lu Dongli não pôde deixar de sorrir. Ji Kong se virou para seu irmão e disse, você disse que não vai demorar, mas quanto exatamente? Você pode dar uma resposta precisa? O santo da espada ficou em silêncio, mas sentiu todos os olhares voltados para ele em expectativa. Finalmente, o santo da espada sorriu e disse, esse assunto não tem um número específico, pode ser amanhã, pode ser em vários anos, ou pode até ser mais tempo. Ao ouvir a resposta incerta do santo da espada, Modon Fang ainda esperava que a fortuna pudesse ser influenciada por ele, que, no final, dependeria dele mesmo. Ji Kong zombou, parece que você também tem algo que não sabe, hein? O santo da espada respondeu humildemente, isso é certo, quem neste mundo sabe de tudo? Sentindo-se agitado, Ji Kong apontou para Lu Bin e disse, então olhe para aquela criancinha ali, há algo de incomum sobre ela? O santo da espada também olhou instintivamente para Lu Bin. Do lado de Lu Bin, ela estava confusa quando a pessoa apontada era ela mesma. Pensou consigo mesma, meu talento é inferior ao de Xiao Qiu, mas superior ao de Mo Júnior. No entanto, agora Mo Júnior carrega uma grande fortuna. Ela se preocupou e, tristemente, pensou, neste setor Mo, eu sou realmente a mais medíocre. Lu Bin lembrou-se de seu passado sombrio e disse a si mesma, de origens humildes, talento comum, além de ter alguma beleza, realmente não há nada de especial em mim. Vendo Lu Bin ansiosa, o santo da espada disse gentilmente, não há necessidade de ficar nervosa. Eu só quero te fazer uma pergunta, você se lembra de onde nasceu? Ouvindo a pergunta do santo da espada, Lu Dongli involuntariamente olhou para Lu Bin, pensando, eu e ele salvamos Lu Bin do bordel, preocupados que ela pudesse se lembrar de memórias dolorosas, então nunca perguntei sobre isso. Lu Bin ponderou por um momento, então respondeu, não me lembro claramente mais. Ela pensou silenciosamente, desde que consigo lembrar, estive em um bordel no distrito de Shaoli, treinada pessoalmente pela madame, e então, aos 13 anos, encontrei um jovem mestre rico que me comprou. Lu Bin sentiu-se triste e pensou, se meus pais me venderam para um bordel, por que eu deveria sentir falta deles? Ela odiava sua família, mas então pensou nos irmãos da seita Mo e disse a si mesma, de qualquer modo, agora tenho uma nova família, com pessoas que me valorizam. Ela sorriu feliz. O santo da espada observou e continuou, se tiver a chance, você poderia escolher um dia para ir à floresta dos veados brancos em Luzhou. Talvez algo a esteja esperando lá. Ji Kong ouviu isso e retrucou sarcasticamente, brincando de novo? O rosto do santo da espada exibiu brevemente um sinal de constrangimento, então ele explicou, esse assunto está relacionado a um segredo de um amigo falecido meu. Além disso, só posso especular, não posso afirmar com certeza. Ji Kong pensou consigo mesmo, um amigo falecido, existe tal coisa em Luzhou? Nesse momento, Lu Bin imediatamente perguntou, a floresta dos veados brancos em Luzhou? Luzhou é um dos 4 grandes continentes do mundo Tianshuan, um lugar onde nunca estive. Inesperadamente, o santo da espada então lhe perguntou, você é? Mas Ji Kong respondeu em seu nome, ela é a única discípula direta de Lu Shaojie, chamada Eiting. O santo da espada estava surpreso neste momento, repetindo, Eiting, é realmente você? Ele viu que a área ao redor de Eiting estava envolta em uma densa escuridão, sentindo-se confuso,
pensando consigo mesmo, este garoto tem uma energia escura avassaladora, além disso, seu cultivo de quarto nível é claramente bastante alto, mas tudo o que ele possui não corresponde ao seu cultivo de quarto nível. Seu domínio parece ter ultrapassado o quarto nível. O Santo da Espada continuou a observar Eiting e pensou mais, eu me lembro de Xiao Lise o ter apresentado, mas não consigo me lembrar no momento. Se o Júnior me lembrar, quanto mais olho, mais desconfortável me sinto. Este sentimento frágil não é normal. Depois de pensar por um longo tempo, o Santo da Espada finalmente falou, de fato, é um pouco estranho, venha aqui. Eiting obedeceu, sentando-se. O Santo da Espada pediu para ele fechar os olhos e acalmar a mente. Eiting pensou consigo mesmo, este sênior pode ver os segredos dentro da minha sombra? Seu rosto ficou mais ansioso, ponderando, ele descobrirá que eu absorvi o fragmento de jade da alma? Isso implicará o sênior ou não? Então o Santo da Espada retirou a mão e disse, tudo bem. Ao ver isso, Eiting questionou, já acabou? Ele continuou a pensar, parece que o Santo da Espada não detectou o segredo do fragmento de jade da alma. O Santo da Espada falou, seu físico é bastante estranho, além disso, acabei de usar a técnica de detecção de aura e descobri uma quantidade tremenda de energia negra em você. Todos ficaram astonestados ao ouvir isso. Lu Bing exclamou, uma quantidade tremenda de energia negra? Lu Donli pensou silenciosamente, energia negra tremenda, Eiting também tem uma quantidade tremenda de energia negra, poderia ser a aura do destino? Little Xiaoqiu perguntou curiosamente, o que é uma quantidade tremenda de energia negra, pode ser comida. Lu Donli pensou ansiosamente, meu irmão disse uma vez que Eiting foi dito ter uma raiz demoníaca séria, poderia ser que hoje o Santo da Espada tenha percebido isso? Lu Bing disse preocupada, Eiting, você é uma boa pessoa, absolutamente não é uma má pessoa, não é uma quantidade tremenda de energia negra. Lu Donli pensou ansiosamente, Santo da Espada, tio Marcial, o que você fará com Eiting? Neste momento, Jichen Kong bateu a mão na mesa e disse, o chá acabou. O Santo da Espada então se levantou e disse, certo, sirva-me uma xícara cheia. Uma voz respondeu, técnica de detecção de aura, já te disse desde que você era jovem para não prestar atenção a essas coisas sem utilidade. Jichen Kong nada disse, apenas lançou um olhar, e todos ficaram coloridos. Eu perguntei a você sobre aura vermelha, aura roxa, aura negra, o que essas coisas significam? Você não consegue nem mesmo esclarecer isso, só sabendo olhar para as coisas bonitas. O Santo da Espada respondeu, não é nada, absolutamente nada. O ar negro é apenas o ar negro, meramente um tipo de energia misteriosa que não pode ser explicada, e ninguém pode esclarecer. Lu Donli suspirou aliviado, felizmente, o tio mestre Santo da Espada não fez nada. Jichen Kong continuou, beba chá, não vai mais tagarelar. Ele acrescentou, vá fazer seu trabalho, não precisa ficar nos acompanhando, dois velhos. Xiao Lise, fique, espere um momento para que eu possa te mostrar o caminho certo. Jichen Kong prosseguiu, embora ele não possa ensinar discípulos tão bem quanto eu, afinal, ele é o Santo da Espada, então ouça com atenção, isso não te fará mal. Lu Donli pensou consigo mesmo, o sênior está se achando de novo sem ter vergonha. Neste momento, Lu Xiaojie ainda não estava ciente de que o Santo da Espada, uma das 4 pessoas mais fortes atualmente, havia chegado a Mosect. Caso contrário, ele estaria preocupado se o benfeitor da pequena seita mastim no túmulo poderia ser descoberto pelo Santo da Espada. 3 pessoas, incluindo Lu Xiaojie, ainda estavam a caminho. Ele pensou consigo mesmo, amanhã chegaremos à montanha Shunqiu. Um mapa apareceu em sua mente para guiá-lo. Pensando na montanha Shunqiu, ele se lembrou de muitas histórias de sua vida anterior. Por exemplo, ele recordou que a montanha Shunqiu era, na verdade, uma seita liderada por mulheres. Ele relembrava sua vida anterior, pensando nas irmãs lá, e cada uma delas era bela e forte, realmente se assemelhando a um paraíso entre os mortais. Ele continuou a refletir, afinal, a fundadora da seita montanha Shunqiu era uma mulher, e as mestres santos ao longo das gerações foram todas femininas.
Lu Xiaojie cobriu a boca timidamente e sorriu, mas então pensou mais. No entanto, as mulheres aqui, devido às particularidades das artes marciais, possuem todas características um tanto excêntricas. Lembrando de sua vida anterior, ele não pôde deixar de sentir um calafrio e pensou, embora eu não possa revelar todos os segredos, as peculiaridades da montanha Xunkyu são realmente numerosas, verdadeiramente difíceis de prever. Inconscientemente, alguns versos soltos de poesia surgiram em sua mente. Ele continuou a recordar, eu me pergunto por que as artes marciais da montanha Xunkyu são particularmente adequadas para mulheres. Nesta região mais ao norte, o número de discípulas juniores não é abundante, mas se aceita prosperar como o santo da espada, então certamente haveria muitas mais anomalias por toda a Beizhou. Nesse momento, Pei Qianqian falou, tio mestre Lu, estamos quase na montanha Xunkyu. Então ela pensou consigo mesma, se encontrarmos conhecidos da tia Yan, eu me pergunto se o tio mestre Lu ficará nervoso? O rosto de Pei Qianqian tornou-se sinistro. Pensando secretamente, a senhoria Yan da seita é uma das belezas mais famosas e também a mais jovem cultivadora de espadas de Qingzhou, brilhando como flores na montanha de gelo, alguém de quem todos têm grandes esperanças. Como será a aparência dessa pessoa? Lu Xiaojie respondeu alegremente, agora eu entendi. Pei Qianqian pensou inesperadamente, tão calmo, Olhando para o lado, Jian Xinyan estava extremamente nervosa. Ela pensou mais, não, por que a senhoria Yan está tão tensa assim? Lu Xiaojie se virou para Jian Xinyan e disse, está tudo bem, Jian Xinyan, apenas relaxe e responda. Pei Qianqian pensou consigo mesma, a senhoria Yan vai ficar tão estressada que vai morrer. Lu Xiaojie disse, esta é a montanha Xunkyu, certo? De repente, Pei Qianqian exclamou, Montanha Xunkyu. A montanha Xunkyu apareceu magnificamente diante deles. Pei Qianqian disse alegremente, chegamos. Pei Qianqian então disse, tio Lu, por favor, aguarde um momento, eu vou abrir o arei de proteção e trazer todos para dentro primeiro. Mas Lu Xiaojie respondeu, não precisa, eu sou um convidado, e como convidado, a etiqueta adequada ainda deve ser observada. Pei Qianqian ficou surpresa. Ele ficou diante da grandiosa entrada da montanha Xunkyu e, de repente, Lu Xiaojie juntou as mãos. Ele disse, Lu Xiaojie da seita Mo veio prestar respeitos pela primeira vez. O som de suas palavras ecoou por toda a montanha Xunkyu. As pessoas ouviram e, simultaneamente, repetiram, Lu Xiaojie da seita Mo veio prestar respeitos pela primeira vez. As pessoas que estavam embaixo estavam extremamente animadas, sussurrando, Lu Xiaojie chegou, ele está vindo com o Sr. Yan? Lu Xiaojie da seita Qingzhou Mo. O líder da seita uma vez cortejou o Sr. Yan, me pergunto o que acontecerá com o Sr. Yan agora? Então, de repente, todos ficaram em silêncio e cobriram a boca daquele que acabará de falar. Alguém rapidamente acrescentou, você soltou a língua, se o líder da seita descobrir, você não terá nada de bom para comer. Uma mansão apareceu, e uma voz anunciou, Lu Xiaojie da seita Mo veio prestar respeitos. Dentro de um grande palácio, uma voz ecoou, Moceita Lu Xiaojie veio prestar respeitos. O rei no palácio, com uma expressão tensa, pensou consigo mesmo, então finalmente chegou? Enquanto isso, Lu Dongli estava praticando artes marciais. Ele disse, Dongli, o meu tio marcial Te espadachim está me orientando. O espadachim respondeu, de fato, como o Júnior disse, Xiao Lise tem uma compreensão muito alta, apenas um pouco de instrução e ele compreende imediatamente. Jitian Kong continuou, HMPH, você não vê de quem ele é discípulo. Lu Dongli colocou uma mão no peito, refletindo, a orientação do mestre esgrimista sobre a vida é, de fato, mais profunda do que a do sênior. Toda vez que ele explica, é muito fácil de entender e permite que alguém alcance a iluminação. A colheita de hoje é realmente significativa. Lu Dongli continuou a refletir, é este o auge da esgrima do mestre esgrimista? Ele pensou silenciosamente, se o sênior soubesse desse pensamento, ele com certeza desmaiaria de raiva. Além disso, é altamente provável que ele se envolvesse em uma batalha de 300 combates com o mestre esgrimista.
O mestre esgrimista disse, Xiao Lizi, desta vez viemos trazer uma recompensa do séquito da espada para seu irmão. Lu Dongli respondeu, O mestre esgrimista continuou, Lu Shaojie eliminou o mal e matou o discípulo júnior Shen Qi. O líder do séquito da espada recompensou especialmente o séquito Mo com uma pedra de teste de espada. Lu Dongli perguntou em retorno, o líder do séquito da espada recompensou o séquito Mo? Ela pensou consigo mesma, Shen Qi, a quem meu irmão matou, era precisamente o júnior mais próximo do líder do séquito da espada. Se fosse uma pessoa comum, não apenas não haveria recompensa, mas eles poderiam até enfrentar retaliação do séquito da espada. Lu Dongli pensou que esta pedra de teste de espada era provavelmente o resultado do esforço de seu sênior e tio marcial, juntamente com Ning Ji, nos bastidores. Lu Dongli respondeu, Dongli agradece ao sênior e ao tio marcial. O santo da espada disse, não tenho conhecimento nenhum sobre esse assunto, tudo é mérito do sênior que trabalhou duro. O santo da espada pensou consigo mesmo, finalmente, tenho a chance de elogiar o júnior. Ji Kong acariciou a barba e riu, este colega ocasionalmente sabe fazer algo de valor, é difícil dizer. Xiao Lizi, não sou tendencioso, é seu irmão que trabalha rápido e possui uma vontade firme. Ji Kong continuou, esse garoto não voltou ao Clomo desde que desceu da montanha, certo? Lu Dongli respondeu, sim, não está com saudade de casa. Ji Kong disse, então há algumas coisas que você provavelmente ainda não sabe. Sabe o que ele disse quando matou Shen Qi? Lu Dongli perguntou surpreso, O que ele disse? Lu Dongli pensou, na verdade, eu já sei, mas ainda quero ouvir. Ji Kong disse, ele disse, sem vergonha da própria consciência, mate se for preciso. Ji Kong riu ainda mais, acho isso muito apropriado ao seu caráter. A garota com cabelo roxo e olhos azuis redondos, chamada Lu Dongli, estava atualmente usando um sorriso brilhante. Ela pensou consigo mesma, não é à toa que ele é meu irmão, ele está segurando uma espada que parece verdadeiramente poderosa. Diante dela, estavam dois homens com posturas elegantes. O homem com cabelo castanho amarrado era o santo da espada. Ele usava um sorriso satisfeito. Ao lado dele estava um homem de cabelos prateados, Ji Kong, que estava acariciando sua barba e sorrindo alegremente. Lu Dongli olhou para os dois homens e sentiu que podia perceber a aura imponente de Lu Shaojie, mas afinal, a pessoa que ele matou era o discípulo direto da seita da espada. Discípulos juniores que são inúteis como este, devemos nos sentir envergonhados. De repente, a expressão do santo da espada mudou. Ele olhou para ela seriamente e perguntou, a propósito, Xiao Lizi, Yang Shu te enviou uma carta? Lu Dongli ficou surpresa ao ouvir essa pergunta. Ela rapidamente respondeu, o tio marcial conheceu Yang Shu? Então ela hesitou e continuou, depois que ele desceu da montanha, não recebi nenhuma notícia dele, e estou um pouco preocupada. O santo da espada franziu a testa e disse a Lu Dongli, há alguns dias, fui prestar minhas homenagens ao sênior de Luo Reshan, e em seu pequeno pátio, encontrei Yang Shu. Na mente do santo da espada, a imagem de Yang Shu apareceu com seus longos cabelos dourados e seu rosto bastante inocente. O santo da espada continuou, o sênior o considera seu sucessor, certamente ele se dedicou a ensiná-lo. Ao ouvir isso, Lu Dongli imediatamente mostrou sinais de pânico. Ela imaginou 4 homens com poder inigualável e pensou consigo mesma, Luo Reshan, um dos 4 espadachins legendários, tem a mais alta posição entre os 4. Quanto mais ela pensava, mais seu rosto se cobria de suor frio. Pensou em seu coração, Yang Shu se tornou seu herdeiro. Não só Lu Dongli, mas também Ji Kong parecia chocado ao ouvir as palavras do santo da espada. Ele não conseguiu se conter e perguntou em voz alta, o que? O sênior tomou Yang Shu como seu júnior. Em resposta à sua pergunta alta, o santo da espada olhou para ele com impotência e respondeu, sim. Ao ouvir isso, Ji Kong de repente mudou completamente sua atitude. Ele sorriu estranhamente e disse, esse cara Yang Shu é um discípulo de Xiao Lizi? Xiao Lizi é meu discípulo, e o sênior Lu é o sênior de Yang Shen,
então isso não me torna. Enquanto falava, ele apontou e parecia estar calculando algo. O santo da espada o viu assim e sentiu-se impotente, estendendo a mão na tentativa de pará-lo. O santo da espada explicou rapidamente, gesticulando em direção a Jichen Kong, Jr., o Sr. Lu não o assumiu como discípulo, ele apenas o trata como um neto. Yang Shen apenas chama o Sr. Lu de vovô. Após ouvir a explicação do santo da espada, Jichen Kong parecia estar momentaneamente atordoado, parado por alguns segundos. Em seguida, mostrou seu descontentamento, acariciando sua barba e balançando a cabeça, murmurando repetidamente, barato, sem graça. Vendo Jichen Kong assim, o santo da espada também permaneceu imóvel, sem saber o que dizer. Depois disso, o santo da espada olhou em outra direção, pensativo, aceita-mo, esta seita afiliada à seita da espada, provavelmente logo irá subir dramaticamente em Kingzhou, certo? Contrariamente à seriedade do santo da espada, Jichen Kong caminhava balançando a cabeça, dizendo, chato, totalmente sem sabor. Do outro lado, Lu Dongli também ficou surpresa. Ela hesitou e disse, Yang Shu na verdade teve tal oportunidade. O santo da espada estava pensativo, de repente lembrando rostos familiares, os do Secto Mo. Desses rostos, uma brilhante luminosidade irradiava, fazendo-o sorrir de felicidade. Ele sorria enquanto pensava, muito bom, indivíduos talentosos surgem de geração em geração. Essa é a atração deste mundo. Então ele olhou para o céu, sua expressão gradualmente se tornando séria. Ele hesitou e pensou que parecia estar preocupado com algo que se aproximava. De repente, uma forte rajada de vento soprou ferozmente para onde o santo da espada estava. Nesse vento, uma esfera de algum tipo apareceu, parecendo muito perigosa. Ao ver essa cena, o santo da espada pensou consigo mesmo que o vento que uma vez destruiu todo o mundo antigo parecia estar retornando. A visão do santo da espada gradualmente se expandiu, elevando-se para a atmosfera, superando as nuvens brancas e disparando diretamente em direção à Via Láctea. Diante dele estava uma vasta galáxia, aparentemente guardando algum segredo misterioso. Ele pensou consigo mesmo que tinha uma premonição. Neste momento, o céu havia escurecido. Os arredores desvaneceram-se na escuridão, mas eram iluminados pelas estrelas cintilantes e pela luz da lua. Abaixo, havia uma casa, e dentro daquela casa residiam duas pessoas, o santo da espada e Jichen Kong. A luz da lua se espalhou pelo céu, brilhando na pequena casa onde o santo da espada e Jichen Kong estavam engajados em uma conversa. O santo da espada disse, embora a seita Mo seja uma seita dos caçadores menores, ainda oferece um grande banquete. Jichen Kong respondeu, claro, a atenção do sênior está aqui, Xiao Lise não pode apresentar nada medíocre. O santo da espada respondeu casualmente, estou bastante curioso sobre seu caráter generoso, por que você deseja ficar na seita Mo por alguns dias? Ao ouvir essa pergunta, Jichen Kong imediatamente respondeu, naturalmente, é porque seu rosto está sempre sombrio. Após ouvir seu júnior dizer isso, o santo da espada olhou para Jichen Kong com surpresa. Ele sorriu ao ouvir Jichen Kong continuar, você parece ter muito na cabeça ultimamente. Eu fui seu júnior por tantos anos, posso perceber com apenas um olhar. Jichen Kong continuou, ninguém entende você melhor do que eu. Se há algo acontecendo, é só dizer. O santo da espada refletiu e respondeu, há alguns dias, tive uma sensação estranha no coração, então desci da montanha para uma viagem. Jichen Kong imediatamente perguntou, e então, o que aconteceu? O santo da espada respondeu em silêncio, não houve então a partir daí. De repente, um som de clique ecoou, uma xícara de chá foi batida na mesa por alguém. Jichen Kong falou em voz alta, então não pense tanto mais. Da manhã à noite, você se preocupa com o país, se preocupa com o povo, pensando e pensando, como se você fosse o único com cabeça neste mundo. Ele continuou, como um cultivador de espada, se houver um problema, desenhe sua espada. Se um golpe não resolver, então 2 golpes. Preocupar-se infinitamente não resolverá nada. O santo da espada permaneceu em silêncio e ouviu, sem responder, então sorriu suavemente e disse baixinho,
obrigado, Júnior, por sua orientação. Após dizer isso, Ji Chang-kong se virou para ir embora, falando enquanto caminhava, eu desfrutei do chá, conversamos, agora preciso meditar. Um dia, eu vou te superar. Naquela hora, eu usarei um golpe para resolver todas as queixas do mundo. Sword Sente tomou um gole de chá, sorriu gentilmente e respondeu, então esperarei por esse dia. Ele então olhou para o céu noturno e disse, o luar esta noite está lindo, seria uma pena não dar um passeio lá fora. A lua cheia brilhava intensamente no céu, sua luz suave parecendo guiar o caminho. Pensando consigo mesmo, o santo da espada caminhou vagarosamente pela floresta, seguindo a luz da lua que iluminava seu caminho. De repente, um som veio das profundezas da floresta e imediatamente se virou para a fonte do barulho. Diante dele, inesperadamente, apareceu uma lápide antiga que parecia ter se materializado do nada. A energia que emana deste túmulo poderia pertencer a essa pessoa? Sword Sente franziu as sobrancelhas, contemplando por um momento, depois gentilmente tirou as mangas como se quisesse se acalmar. Se essa pessoa realmente existe, seria desrespeitoso sondar com habilidades como adivinhação, isso seria uma afronta. Instantaneamente, ele ajustou sua mentalidade, curvou-se respeitosamente e disse: Sênior, posso encontrá-lo lá fora? Antes que ele fosse uma velha lápide, ao lado da qual havia outra placa, mas por incrível que pareça, essa placa parecia estar se contorcendo continuamente. O santo da espada franziu a testa ligeiramente, sentindo algo errado. Será que a sensação estranha que tive agora era apenas uma ilusão? Este túmulo não pertence àquele idoso? Enquanto ponderava, ele franzia a testa, sua expressão tornando-se sombria. Ele parecia estar lutando com seus próprios pensamentos. Se isso for apenas uma ilusão, como poderia ser exatamente aquele sênior? Além disso, se realmente existe aquele sênior na sepultura, e alguém que, apesar de ser do séquito dos fantasmas, então ele não pôde deixar de expressar sua reverência. Pensando nisso, seu rosto tornou-se muito sério. Ele silenciosamente jurou, hoje, eu devo encontrar aquele sênior nesta sepultura. Ele baixou a cabeça, sua voz cheia de respeito e cautela, Sênior, que o senhor venha me encontrar? Uma brisa suave soprou, tornando o espaço frio. No entanto, não era que a pessoa na sepultura não quisesse sair, mas que parecia estar sofrendo de surdez seletiva. Sword Sente deu passos lentos, tentando manter a mente calma, mas por dentro ainda estava ansioso. Ele pensou, se eu chamar 3 vezes e o sênior não responder, então talvez seja devido a uma falta de afinidade. Mesmo assim, ele permaneceu teimoso e mais uma vez falou respeitosamente, Sênior, o Júnior vem do séquito da espada, pertencente à linhagem da montanha sem nome, floresta de Eiju. Posso convidar o Sênior para sair e me encontrar? De repente, houve uma ligeira reação do outro lado. Parecia que uma cauda com pelagem macia e fofinha se movia suavemente, como se estivesse sinalizando algo. Vendo isso, ele ficou radiante e pensou consigo mesmo, eu não estava errado, realmente é a seita fantasma, realmente é a seita fantasma. Logo em seguida, um espírito de forma estranha apareceu. O tio Marcial, espadachim santo, não conseguia acreditar em seus olhos. Mas ele ainda se perguntava: por que é a seita fantasma? No topo da montanha Chunkyu, nuvens envolviam a área, com raios de sol filtrando através das folhas, tornando o espaço brilhante e bonito. Aqui, toda mulher se apaixonava e se sentia satisfeita. Abaixo, Lu Xiaojie apareceu, transformando rumores de longa data em realidade. Neste mundo, realmente existe uma pessoa perfeita como ele. Uma pessoa tanto famosa quanto poderosa. Olhando para Lu Xiaojie, alguém só poderia exclamá-lo, de fato, o primeiro encontro faz perder uma vida inteira. Não só era bonito, mas também carregava uma atitude fria e indiferente, cativando todos ao seu redor, não apenas as mulheres, mas até mesmo os homens que ficaram admirados e impressionados por ele. Alguns não puderam deixar de exclamá-lo. Meu Deus, realmente existe alguém ainda mais bonito do que nos vídeos. Meu Deus, finalmente vi Lu Xiaojie com meus próprios olhos. Meu Deus, ele está ali.
Irmão, por favor, brinque comigo agora mesmo. Estando ao lado, o ancião Xie não pôde deixar de ficar cauteloso. Ele pensou consigo mesmo, então, este é o homem que fez a júnior irmã Jian perder a cabeça. Seu passado realmente não tem falhas a serem encontradas. Ela se voltou para o Shen mais velho, seu tom brincalhão: irmão Shen, me diga, o que você acha que o líder da seita está pensando agora? O Shen mais velho ficou surpreso, respondendo: como eu poderia saber sobre isso? Em seu coração, o Shen mais velho se sentia insatisfeito, pensando: o líder da seita é famoso por ser parcial com as mulheres e trata as irmãs juniores como uma brisa suave de primavera, mas conosco, os juniores, é como ser atingido por um punho de ferro. Enquanto pensava nisso, ele lançou um olhar para a Xie mais velha, murmurando para si mesmo: aquela irmã júnior, não importa o quanto ela fale, só receberá um leve tapinha na cabeça, mas se eu ousar falar fora de hora, certamente serei derrubado. Nesse momento, uma voz ecoou em sua mente: irmã Xie, vá cumprimentar o convidado do líder da seita. A Xie mais velha imediatamente virou a cabeça, respondendo respeitosamente: sim, líder da seita. Enquanto isso, o Shen mais velho riu secretamente, pensando: ah, parece que a tarefa difícil caiu sobre a irmã júnior. He. No entanto, logo em seguida, a Xie mais velha girou, segurando as vestes do Shen mais velho e disse, com a voz cheia de raiva: sobre o que você está rindo? Que tal o irmão Shen também ir junto com a irmã júnior? O Shen mais velho perguntou, confuso: irmã júnior, eu posso recusar? A Xie mais velha cerrou os dentes, seu olhar ameaçador: apenas tente e veja. Pei Qianqian apontou para a frente ansiosamente e disse: tio Marcial Lu, aqueles são os anciãos da nossa montanha Xunqiu. É a tia Marcial Xie e o tio Marcial Shen. Lu Shaojie olhou para o céu azul claro e sentiu-se incrivelmente confortável. Em seu coração, pensou: a montanha Xunqiu realmente valoriza minha presença. Afinal, sou apenas o líder de uma seita pequena sob a seita da espada, ainda assim, eles enviaram 2 anciãos para me receber. Não muito depois, os 2 anciãos da montanha Xunqiu chegaram ao local. O ancião Shen falou: líder da seita Lu, de fato, ver é acreditar. Neste momento, a anciã Xie estava observando Lu Shaojie atentamente de cima a baixo. Ela não pôde deixar de pensar consigo mesma: este cultivador de espada é realmente extraordinário, sua aparência é impressionante tanto de perto quanto de longe, sua maneira de ser é semelhante à de um imortal saindo de uma pintura. No entanto, imediatamente depois, sua expressão escureceu repentinamente à medida que seu olhar parou em uma cena que a deixou desconfortável: ao lado de Lu Shaojie estava a júnior irmã Jian. A anciã Xie pensou consigo mesma: por que Lu Shaojie, alguém de fora, exibe uma confiança tão distante? No entanto, a júnior irmã Jian parece tão nervosa ao retornar à seita. Neste momento, Lu Shaojie rapidamente juntou as mãos em saudação e disse: anciã Xie, ancião Shen. A anciã Xie não pôde deixar de sentir um pouco de satisfação. Em seu coração, ela elogiou silenciosamente: parece que a aparência, a maneira de ser e até mesmo o temperamento deste homem são bastante admiráveis. Mesmo o ancião Shen não pôde deixar de sentir um pequeno ciúme em seu coração. Ele pensou consigo mesmo: um homem como este realmente torna impossível não sentir inveja. Depois disso, o ancião Xie, feliz, apontou e disse: não vamos ficar aqui conversando mais. Líder da seita Lu, por favor, venha comigo. Esta é a montanha aqui, um lugar do qual nossa montanha Xunqiu se orgulha. A paisagem aqui é considerada a mais deslumbrante do mundo. Ali está onde os novos discípulos residem, e aqui está o famoso pico Qi da montanha Xunqiu, lar do grande cipreste que chamamos. Ouvindo isso, Pei Qianqian de repente falou de forma brincalhona: tios, por que ainda não chegamos ao salão principal? Quanto mais tempo teremos que ficar na seita? Suas palavras pareciam tocar um ponto sensível para o ancião Xie. Sua expressão mudou instantaneamente para pálida, e ela respondeu friamente: você acha que eu não queria ir para o salão principal agora? O problema é que nosso líder da seita não enviou uma mensagem permitindo que nós fossemos ao salão principal. Então,
O que você acha que o líder da seita da montanha Shunkyu está fazendo neste momento? No salão principal, todas as roupas bonitas estavam dispostas, com cada traje requintado cuidadosamente escolhido. O líder da seita da montanha Shunkyu parecia estar extremamente ocupado. Por que não consigo encontrar uma única roupa mais bonita do que a dele, que é Lu Xiaojie? Enquanto o líder experimentava cada traje, ele ponderava continuamente: eu gosto de usar preto, ele também gosta de usar preto. Embora ambos usemos hobbies pretos, por que ele fica melhor neles do que eu?